Abra comigo a Bíblia, irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 6. É uma mensagem rápida, irmãos, deve uns 20 minutinhos a gente fala. Algo que Deus colocou em nosso coração. Eu estou aqui com vontade de tirar máscara, irmãos, mas recebi uma recomendação pesada, não tira. A Tati está bem, mas a gente quer agradecer a Deus pelas orações. Se Deus quiser, essa semana ela já sai do isolamento. Ontem eu fiz meu exame negativo, graças a Deus. Até por isso estou aqui, irmãos. A mãe do nosso irmão Marco também, né, Marco? Tem passado pelo Covid. Bem, graças a Deus, sem sintoma. Deus tem cuidado. Vamos ler 3 versículos, irmãos, em Romanos, capítulo 6, o versículo 20, 21 e 22. Romanos 6, 20, 21 e 22. Estou com a NVI e diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O apóstolo Paulo, irmãos, ele costumava se identificar nas suas cartas como sendo Paulo, servo ou escravo de Jesus Cristo, conforme está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Mas nós, irmãos, nós temos uma dificuldade com esta palavra, escravo. Principalmente você pega na língua portuguesa, na língua inglesa, algumas outras línguas, porque esta palavra escravo, ela é carregada de um peso negativo, não é verdade? Escravo. Existe um histórico muito negativo, traz uma lembrança, opressão, sofrimento. Então as versões, irmãos, elas buscando suavizar um pouco isso, elas traduzem esta palavra escravo como servo. Mas no grego não está servo, no grego está escravo. É a palavra doulos. O servo, irmãos, qual que é a diferença de um servo para um escravo? O servo é alguém que é contratado, é alguém que tem um salário, é alguém que tem a sua residência, é alguém que pode romper o contrato a qualquer momento, é um funcionário. Agora o escravo, não. O escravo é uma propriedade. O texto, irmãos, ele diz que nós éramos escravos. E agora? Somos escravos. De escravos para escravos. Saímos de uma escravidão e entramos em outra. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, todos são escravos. No mundo espiritual, irmãos, todo mundo é escravo. Não existe um único ser humano, irmãos, que não seja escravo. A diferença está em quem é o senhor deste escravo. Pregar o evangelho, irmãos, é você convidar uma pessoa a ser uma escrava. Convite mais maluco, é uma afronta. Você chegar para alguém e falar: eu quero te convidar um convite especial. Você aceita ser um escravo? A gente tem dificuldade de lidar com isso. Mas na verdade aquela pessoa já é uma escrava. Você está pedindo apenas para que ela mude de senhor. Alguém pode dizer assim, como diziam os judeus: não, eu não sou escravo de ninguém. Os judeus chegaram para Jesus e falaram, Jesus falou assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí os judeus responderam: a gente nunca foi escravo de ninguém. Irmãos, me desculpe. Ninguém jamais conhece, irmãos, o poder do pecado enquanto estiver rendido a ele. Ninguém conhece o poder. C.S. Lewis dizia o seguinte, que ninguém conhece um poder do exército enquanto não lutar contra ele. Se você estiver rendido a ele,
Um cachaceiro, irmãos, ele não conhece o poder do álcool, enquanto ele estiver rendido ao álcool. A partir do momento que ele começar a lutar contra o álcool, ele vai conhecer o poder daquilo. As pessoas do mundo, irmãos, elas não se reconhecem como escravas, porque elas estão rendidas, porque elas não lutam, elas não conhecem a sua condição. É interessante que Paulo, ele vai falar assim, que o aguilhão, o que é um aguilhão, irmãos? O aguilhão era um instrumento assim que você colocava atrás do animal, que o animal não podia parar. Então, o boi, por exemplo, ele estava andando em círculo, às vezes numa moinha, moendo algum cereal, alguma coisa. Então, atrás do boi ficava uma espécie de um aguilhão. Se o boi parasse, aquilo machucava o boi e ele tinha que continuar. E Paulo vai falar assim, o aguilhão do pecado é a morte. O aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E aí, quando ele se converteu, o que Jesus falou para ele? Duro é para ti recalcitrar contra o meu aguilhão. Agora tem um aguilhão novo, mas você continua escravo. Mas agora mudou o Senhor. Você era escravo do seu pecado, você era escravo de si mesmo, mas agora você é meu escravo. Paulo diz assim, o escravo que éramos no texto e o escravo que agora somos. E só existem, irmãos, dois senhores que controlam toda a humanidade. E ninguém é livre dessa verdade. Todo mundo, irmãos, é uma espécie de um sacrifício sobre o altar. A diferença é em qual altar a pessoa se encontra. Está na moda agora, no mundo das mulheres aí, uma bijuteria, uma joia, que funciona o seguinte, é uma corrente, né, uma corrente que a pessoa compra, e naquela corrente embaixo tem uma espécie de um pergaminho. E dentro daquele pergaminho, você abre, tem tipo um papelzinho que você consegue escrever alguma coisa, e você escreve o lema da tua vida. E aí você anda com aquilo, é como se fosse o seguinte, a ideia daquilo é o seguinte, eu faço a minha lei. A minha regra sou eu quem faço. Você entende? Como se a pessoa fosse livre. Se você, irmãos, se você tem um sonho e você vive em função daquele sonho, ele é o teu Senhor e você é escravo dele. Jesus disse que muita gente é escravo do dinheiro, porque vive em função do dinheiro. Então, tudo que vai fazer na vida, todas as suas motivações, é em torno do dinheiro. Ou seja, aquilo vai estabelecer os valores na vida da pessoa. Quando éramos escravos do pecado, irmãos, éramos dominados por ele. E qual era o fruto disso? Paulo vai falar, o fruto era tormento e era morte. E quando nos tornamos escravos do pecado? Quando nascemos, a gente já nasceu escravo desse negócio. Mas, quando o Espírito Santo faz a pessoa nascer de novo, irmãos, ela então se torna escrava de Deus. Você é escravo de Deus? E essa escravidão, irmãos, Paulo vai dizer o seguinte nesse texto, que ela é como se fosse algo crescente. Quanto mais escravo você é, mais escravo você quer ser. Uma garrafa sustentava o camarada, agora tem que ser uma caixa. E ele se gloria porque ele toma uma caixa. Alguns momentos com os amigos, estava tudo bem. Agora já não são alguns momentos, já é uma noite inteira. A pessoa que começou com um determinado tipo de droga, aquela droga satisfaz a pessoa por um tempo, daqui a pouco já não satisfaz mais, aí você tem que ir para um próximo nível. E aí daqui a pouco um abismo vai chamando outro nível. A escravidão de Deus é a mesma coisa, sabia, irmãos? Quanto mais escrava de Cristo a pessoa é, irmãos, mais ela quer ser. Agostinho dizia o seguinte, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. A escravidão de Cristo é diferente, irmãos. Por quê? Porque ela nos faz livre. No versículo 22, Paulo fala assim, mas agora, nós precisamos ter na nossa vida esse mais agora. Todo mundo que se converteu, irmãos, tem um mais agora. Eu era assim, mas agora, né? Agora, ou seja, uma mudança radical aconteceu algo extraordinário. Aquilo que eu amava, agora me causa vergonha.
E o escravo de Deus, irmãos, é um escravo livre. O fruto dessa escravidão, Paulo vai dizer, é a vida eterna. O que é ser um escravo livre, irmãos? O escravo livre é aquele que entende o valor da obediência, o valor da submissão. Nós somos escravo livre, não, irmãos, não porque nós mudamos, mas por causa do caráter do nosso Senhor. Você entende? Quando você é escravo de Deus, você é livre por causa do caráter do teu Senhor. A nossa natureza foi transformada. Tem um texto do C.S. Lewis, vou citar ele de novo aqui. Ele compara a mudança que Deus faz na vida de um homem o seguinte, ele fala assim que é como se fosse um monte de cavalo correndo, e você é um cavalo, você está correndo ali junto. E daqui a pouco, você está passando por vários obstáculos, e os cavalos estão passando junto. Daqui a pouco você se depara com um muro enorme, e você vê que não dá para pular o muro, é impossível pular o muro. Aí daqui a pouco você quer um cavalo, e você olha para trás, aí você vê um monte de cavalo, assim, todo mundo lá parado diante do muro. Mas você começa a olhar melhor, você percebe que alguns cavalos têm asas. E você percebe que você tem uma asa também. Alguns têm uma asa pequenininha que tenta voar e ainda não consegue passar o muro, mas outras têm uma asa maior. E aí eles e muda. Ele fala o seguinte, a natureza do cavalo foi transformada. Você entende isso? É o que Cristo faz com nós. Somos escravos de Deus, mas somos escravos livres. O Antigo Testamento, irmãos, fala de algumas espécies de escravos. Por exemplo, você tinha escravo que nascia escravo, porque era filho de escravo. Então, filho de escravo, escravo é. Você tinha escravo que era comprado. Você tinha escravo que era conquistado, ou seja, numa guerra, uma nação dominava a outra e levava aquele povo tudo cativo, como escravos. Então, eram escravos que eram conquistados. Mas você tinha, irmãos, você tinha escravo também, que era escravo chamado escravo de... para pagar uma dívida. Cuidado com isso, viu? No Antigo Testamento, a pessoa adquiria uma dívida, se ela não conseguia pagar a dívida dela, ela se tornava escravo da outra. E aí tinha uma lei em Israel. Sabe qual que era a lei? Quando um judeu se tornava escravo de um outro judeu, se chamava escravo de solvência, ou seja, vai pagar uma dívida. Quando um judeu se tornava escravo de um outro judeu, ele tinha que trabalhar para aquele outro judeu por 6 anos. 6 anos apenas. E no sétimo ano ele tinha que ganhar a alforria, a liberdade dele. Só que acontecia alguns momentos, o que acontecia em alguns casos? O camarada chegava para ele e falava assim, ó, você trabalhou para mim 6 anos e agora você está livre, você pode ir embora. E ele falava, não, mas eu não quero ir não. Não, você pode ir, não, mas eu não quero, aqui está bom. Aí sabe o que ele fazia? Ele pegava aquele escravo e furava as orelhas dele. Fazia 2 furos, um em cada orelha, mas não colocava brinco não, só ficava um furo. E aí aquele servo era chamado servo da orelha furada. Isso daí está lá na lei, lá em Levítico. O servo da orelha furada, ou seja, todo mundo que viu naquele falava, esse daí podia ir, mas não quis. O que Cristo fez conosco é isso, irmãos. Somos servos da orelha furada, um servo que tem liberdade para ir, mas vai nada. Porque quanto mais escravo dele eu sou, mais livre eu me sinto. O que Cristo fez com nós, irmãos, fez com você, é isso. É escravo da orelha furada. Você pode ir? Posso. Eu posso não vir no culto domingo que vem? Posso. Não, mas eu estou aqui, porque ele furou minha orelha. Assim nós somos, irmãos. É uma espécie de escravo, irmão, que pode ir embora. Ele pode desobedecer? Pode, mas ele se submete. Ele pode resistir à voz do Espírito Santo? Pode. Mas ele opta, irmãos, por ouvi-la. Certa vez Jesus fez um discurso tão duro, falando de carne, de sangue, que o povo começou a ir embora, irmãos. A igreja de Jesus ficou vazia. O povo começou a ir embora, o povo não aguentou ouvir Jesus, falou, é muito duro ouvir isso. Duro esse discurso. E começaram a ir embora. Jesus, estou falando de Jesus, irmão. Aí sabe quem ficou com Jesus? Os discípulos. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, e vocês não vão também? Aí Pedro falou assim, para quem iremos nós? Para onde? Somos servos da orelha furada. Você é propriedade de Deus, irmãos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Fostes comprados. A salvação, irmãos, ela é comparada com uma compra. Sabia que você foi comprado? Você não foi roubado, não foi pegado emprestado, você foi comprado. E por um alto preço, diz a Bíblia. Você foi comprado. Você tem propriedade. A tua vida pertence a Ele. Fostes comprados por bom preço. É propriedade dele. O prazer, irmãos, do escravo da orelha furada é obedecer. Ele não busca a sua própria vontade, mas a do Senhor. A irmã Sueli falou aqui, a irmã Sueli é escrava de Cristo. Ela falou aqui nesta noite, irmãos, porque tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso, eles acham que eles são escravos senhores. Eu faço, eu vou, eu compro, eu falo. Aí sabe o que Tiago falou? Faz nada. O escravo que é escravo, sabe o que ele diz? Se o Senhor permitir, eu vou. Se o Senhor quiser, eu faço. Se o Senhor mandar. Porque tem gente, irmãos, achando que ele é um escravo diferente, que Jesus acorda todo dia e fala, e agora? Ô meu servo, ô meu Senhor, o que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer para te satisfazer hoje? Qual é o pedido de hoje? A linguagem, irmãos, do escravo, se o Senhor permitir. Sabe a quem pertence, irmãos, a mente do escravo? É do Senhor. E os olhos? É do Senhor. E os pés? É do Senhor. Jesus te comprou, Ele te comprou por inteiro, não comprou uma parte. Os pés é dele. Eu vou aonde quer que Ele vá. Aonde Ele quer que eu vá, quer dizer. Eu faço o que Ele quer que eu faça. Por quê? Porque as minhas mãos são dele. É Ele quem direciona. E o nosso tempo? O nosso tempo é dele. E o nosso caminho? O nosso caminho é dele. Paulo diz assim, não sois de vós mesmos. O escravo, irmãos, ele não pertence a si mesmo. Ele tem um dono. Somos escravos. E volto a dizer, ou seremos escravos do Senhor, ou seremos escravos, irmãos, do outro Senhor. A relação que a Bíblia fala no grego, de Deus, do Cristo com o crente, irmãos, é de Kyrios, Senhor, e doulos, escravo.